Fala aí, galera, seja bem-vindo ao canal Pro Matemática. Eu sou o professor Thiago e na aula de hoje nós vamos aprender tudo sobre função quadrática. Eu vou te ensinar em uma aula só tudo o que você precisa saber sobre função quadrática. Beleza, gente? Antes de começar a aula, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá no canal. Se essa aula te ajudar em algum momento, curte, compartilha com algum amigo aí que estiver com dificuldade em função quadrática, tá bom? Vamos levar o conhecimento da matemática mais adiante. Então vamos lá, gente. O que é uma função quadrática? Quando é que eu olho para uma função e falo assim, essa função ela é quadrática? Ó, toda função é quadrática quando a gente consegue escrever, deixa eu consertar aqui, ficou meio feio, quando eu consigo escrever ela nesse formatinho aqui, ó. Toda função que eu consigo escrever ela nesse formato, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c é qualquer número real, positivo, negativo, fração, não importa. E a única restrição para o a é que ele não pode ser o zero. Professor, então o b e o c podem ser zero? Podem ser zero. O a não, porque se o a for zero, ele vai zerar o x ao quadrado. Aí ela passa a não ser uma função quadrática. Tá ok? Porque uma função quadrática ela tem o formato de uma equação do segundo grau. Tá bom? Se você lembra lá de equação do segundo grau, você vai ver que é muito igualzinho, né? Muito parecidinho. Então, vamos lá, gente. Ó. Dois exemplos aqui de uma função quadrática. Ó. F de x igual a 2x mais 16x, 2x ao quadrado, mais 16x mais 30. Então, aqui o a, o coeficiente a vale 2, o coeficiente b vale 16 e o coeficiente c vale 30, tá bom? Importantíssimo a gente saber identificar coeficiente A, B e C de uma função quadrática, tá bom? Aqui, no segundo exemplo, eu tenho um f de x sendo igual a x ao quadrado menos 16. Só lembrando, gente, que f de x eu posso trocar por y se eu quiser, tá bom? Lembra disso, não esquece de função, f de x e y é a mesma coisa. Então aqui, ó, coeficiente A, quando não tem nada na frente de x ao quadrado, tem um 1 escondido, então A vale 1. Coeficiente B. Quem é o coeficiente B? É quem acompanha o x. Como não tem nada, o B vale 0. E o coeficiente C é o termo independente. No caso, ele vale menos 16. Cuidado com o sinal, que ele atrapalha muito quando você esquece ele. Tá bom, gente? Então, coeficiente A, B e C, importantíssimo você saber identificar. Agora vem aqui comigo, gente. Ó. Gráfico da função. Verdade, gente? Uma função, né, seja ela quadrática, afim, não importa, tudo gira em torno de como você consegue representar graficamente ela no plano cartesiano, tá bom? Então o gráfico, na verdade, converge, né, tudo converge para ele. Então se você souber analisar o gráfico, desenhar até o gráfico, esboçar, você já consegue conhecer tudo sobre função, tá bom? Então vem cá comigo, para a gente poder, né, esboçar um gráfico, eu considerei essa função aqui, tá bom? Então, estou considerando essa função para a gente esboçar o nosso gráfico. Então, de acordo com essa função, eu já tenho conhecimento que o A vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 3. Tá bom? Deixa eu botar aqui para não atrapalhar. Então, isso aqui já é importante. O primeiro passo aqui já identifica A, B e C. Já coloca lá A, B e C no papel e deixa ele guardadinho. Bom, o primeiro passo para que eu possa fazer o meu gráfico, na verdade, existem formas de você desenhar um gráfico. Uma delas é você atribuir valores a x, o valor que você quiser, qualquer gráfico, tá, gente? Você joga valor para x, o valor que você quiser. Atribui valor de x, né, substitui, faz a conta e acha o valor de y. Aí você vai achar um par ordenado. Achou um x, achou um y. Vai fazendo isso até que você consiga fazer a ligação de x com y e aí desenhar o seu gráfico. Qualquer gráfico você consegue fazer assim, tá bom? Atribui valor de x, acha valor de y, substituindo, né? E aí você vai colocando os pontos no plano cartesiano e aí depois você liga esses pontos. Seja gráfico da função afim, quadrática, logarítmica, não importa. Só que aqui a gente vai fazer de uma forma diferente. Eu já vou contando parte a parte aqui dos elementos do gráfico para a gente já estudar isso de uma vez só. Então a primeira parte que a gente vai estudar são os zeros da função. Professor, o que são os zeros da função? São valores de x que vai zerar o y. Não entendi, não. Basicamente, tu vai pegar a função, ó, e vai dizer que ela vale zero, vai igualar ela a zero, porque quem é o f de x? É o y. Então eu vou zerar o y. Perfeito?
Peguei a função e zerei o y. Quando eu zerar o y, eu vou achar o valor de x que zerou ele. Então, na verdade, quando eu zerei o y aqui, eu criei aqui uma equação do segundo grau. Olha aquilo aqui, ó, equação do segundo grau. E aí você resolve a equação como tal, usando ali a nossa boa e velha fórmula de Bhaskara. Professor, eu posso usar soma e produto para eu resolver essa equação do segundo grau? Até pode. Não tem problema nenhum, não. Só, na verdade, não tem problema nenhum. Tem um pequeno problema. O grande problema, na verdade, é que você vai precisar do delta muitas das vezes. Então é interessante que você use a fórmulazinha de Bhaskara para você resolver. Vamos lembrar aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, ó, 4, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. Menos com menos, mais 4 mais 12, 16. Então, delta aqui deu 16. Perfeito? Tranquilo? Toda vez que delta dá um número com raiz, a gente já começa a ficar feliz, né? Eu aí falo com meus alunos. Gente, ó, delta deu um número que tem raiz, a gente fica feliz. Pode dar um número sem raiz também, tá, gente? Pode dar um 10 aqui, pode dar um número negativo, também pode, mas é sempre bom dar um número com raiz, né? A gente fica bem feliz. Vamos lá, segunda partezinha aqui, ó. X é igual a menos B, ó, menos B mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o A. Então, x é igual menos 2 mais ou menos a raiz de 16 é 4 dividido por 2. Então, aqui vai ficar menos 2 mais 4 dividido por 2 vai dar 1. Menos 2 com menos 4 dá menos 6, que dividido por 2 dá menos 3. Então, esses são os zeros da função, o 1 e o menos 3. Ou seja, nós temos aqui dois pares ordenados. Toda vez que x estiver valendo 1, o y vai ficar valendo 0. Toda vez que o x estiver valendo menos 3, o y vai ficar valendo 0 também. Então, nós temos dois pares ordenados. Depois a gente vai encaixar ele lá no meu plano cartesiano. Muito tranquilo aqui, gente? Beleza. Vamos lá. Vamos lá para o outro lado do quadro aqui. Acompanha comigo aqui. Bom, o segundo passo aqui é a concavidade da parábola. Professor, o que é esse negócio de parábola mesmo? Vou colocar aqui na tela para vocês. O gráfico de uma função quadrática, ele tem um formato de uma curva que a gente dá o nome de parábola. Beleza? Lembra de parabólica, né? Eu sei que parabólica é meio cringe, né, pessoal? Meio antigo, né? Mas antigamente a gente tinha umas anteninhas parabólicas aí. Hoje em dia não tem muito isso, não. Então lá, concavidade da parábola. Você vai olhar para o coeficiente A. Toda vez que o A for positivo, maior que 0, a gente vai colocar a parábola virada para cima. Toda vez que o coeficiente A for negativo, menor que 0, a parábola, até botei errado aqui, ó, deixa eu corrigir aqui. A parábola vai ficar voltada para baixo, né, professor? Corrige aqui porque tá errado. Então, voltando aqui, ó, o A é positivo, feliz. O A é negativo, a gente diz que fica triste, tá bom? Então, lembra disso. Sempre falo com meus alunos, eles ficam brincando lá na sala assim. Se o A é positivo, você está feliz. Se o A é negativo, você está triste. Beleza? Então, positivo e negativo. Muito importante isso aqui, tá bom? Coeficiente A. Na nossa função aqui, ó, o nosso A é positivo, né? O A é positivo. Então, o A vale 1, é feliz. Bom, próxima parte aqui da nossa função quadrática, o nosso gráfico aqui, são as coordenadas do vértice. Gente, como a minha parábola ela é uma curvazinha, né? Como se fosse um Vzinho assim, ó, meio curvadinho, um U, ele tem um vértice, que é a parte de baixo ou a parte de cima dela, tá bom? Aqui, ó. Esse aqui seria o vértice. Deixa eu botar aqui de vermelhinho aqui, ó. O vértice seria essa partezinha aqui, né? No caso, virado para baixo, esse seria o vértice. Beleza? As coordenadas do vértice são muito importantes. Duas formulazinhas, tá bom? X do vértice menos B sobre 2A. Y no vértice menos delta sobre 4A. Tá vendo o delta aqui? Falei que era importante? Então, por isso que é bom a gente sempre fazer usando a formulazinha de Bhaskara. Gente, é fórmula, né? Eu sempre costumo falar. Fórmula, ela é boa. Gravou, utiliza. Só substituir e fazer, ó. Menos B, ou seja, o B é 2. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes o A, que é 1. Ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. Menos com mais, menos. Então, x do vértice é o menos 1. Y do vértice, menos delta, 4A. Então, menos delta, que é 16. 4 vezes o A, que é 1. 16 dividido por 4 vai dar 4. Menos com mais, dá menos. Então, nós temos uma outra coordenada, né? Outro par ordenado, ó. X valendo menos 1
e y valendo 4. Pronto, eu já consigo aqui tranquilamente fazer o meu gráfico. Beleza? Então tá aqui, ó. Acompanha aqui com o meu gráfico, ó. Toda vez que você for fazer um gráfico, você vai fazer eixo y e eixo x. Perfeito? Isso aqui é o meu plano cartesiano. Então, são duas retas, uma na horizontal e outra na vertical. Essa aqui é o eixo x, o eixo das abscissas, e essa aqui é o eixo y, o eixo das ordenadas. Positivo, negativo. Subiu o positivo, desceu o negativo. Perfeito? Se você usar uma reguinha aqui, você vem traçando os pontinhos a cada 1 centímetro, ou a cada 2 centímetros, vê lá o que você acha melhor. Cada 2 ou cada 3 para ficar mais espaçado, fica à vontade aí. Vamos pegar lá nossos pontos aqui, ó. Menos 1 e menos 4, ó. X valendo 1, y valendo menos 4, ó. X valendo 1, menos 1, desculpa. O y valendo menos 4, ó. Esse cara aqui é o meu vértice da parábola. Tá aqui, ó. Então fiz aqui o vértice. Desse vértice aqui, vão sair dois ramos aqui da minha parábola. Um para a esquerda, outro para a direita. Então esse raminho aqui, ó, desculpa que ficou meio, né, tortinho, mas é meio difícil às vezes, tá? Ó, pegou aqui, ó, um ramozinho e veio para cá. Sempre curvadinho assim, tá vendo? E aqui, o outro lado, mesma história, tá vendo? É sempre curvadinho aqui. Então, mais ou menos aqui uma curvazinha, e essa curva chama-se parábola. Viu que o A era positivo, ela ficou virada para cima, tá vendo? Se o A fosse negativo, ela obrigatoriamente seria virada para baixo. Então, o A positivo, a função ela é crescente. O A negativo, a função é decrescente, tá bom? Beleza, no nosso caso, a nossa função ela é crescente. Bom, agora vamos analisar alguns outros pontos do meu gráfico aqui. Um outro ponto importante do gráfico são os zeros da função. Olha aqui, ó, o menos 3 e 1. Opa, professor, esse menos 3 e menos 1 não são esses carinhas aqui, ó? São os zeros da função. Então, toda vez que a minha parábola encostar, interceptar o eixo x, será o zero da função, tá bom? Bateu no eixo x, é o zero da função. Sempre isso, tá bom, gente? Ela pode bater 2 vezes, uma vez, nenhuma vez. Daqui a pouco eu vou colocar isso para vocês. Então, são os zeros da função. Um outro ponto importante é esse carinha aqui, tá vendo? Tá vendo o menos 3? Ele é o coeficiente C. Professor, isso é uma coincidência? Não é coincidência. A parábola vai encostar apenas uma vez no eixo Y. Toda vez que ela interceptar, cortar o eixo Y, esse carinha aqui é obrigatoriamente o coeficiente C. Quer ver? Ó, vou te provar. Vem cá. Ó. Quem é o C aqui? Ó? É o menos 3. Não foi coincidência. Isso é uma regra. Então, o coeficiente C é aonde a parábola intercepta ou corta o eixo Y. Muito tranquilo? Ó, o vértice da parábola, ele é conhecido como ponto de mínimo. Ou quando ela é virada para baixo, ela vai ser o ponto de máximo. Então, quando ela está virada para cima, ela está na parte de baixo, tá vendo? A gente chama de ponto de mínimo. Então, quem é o ponto de mínimo? É o menor valor da função. Ó. Quem é o menor valor da função? É o menos 4. Porque daqui para cima, ó, a parábola vai só subindo. Então, isso aqui vai ficar infinitamente. Agora, o menor valor dela é o menos 4. Não tem ninguém para baixo que a parábola vai encostar. Se for ao contrário, né? Se ela fosse virada assim, ó, ela teria um ponto de máximo aqui, ó. Ela teria um ponto de máximo. Daqui para baixo, né? Eu tenho menores valores. Para cima não tem ninguém. Então, virou para cima, né? Ponto de mínimo. Para baixo, ponto de máximo. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, já falamos do zero da função. Falamos das coordenadas do vértice, né? Ainda tem mais um negocinho aqui na coordenada do vértice, ó. Essa retinha que eu passo aqui, ó, tá vendo? Essa retinha que eu passo aqui, a gente chama de eixo de simetria. É como se eu cortasse a minha parábola exatamente no meio dela. Quem é o meio eixo de simetria? É o menos 1. É o ponto que intercepta o meio da parábola. Perfeito? Então, mais um pontozinho das minhas coordenadas do vértice. Eixo de simetria. Bom, um outro ponto importante que a gente deve lembrar aqui na nossa parábola é o coeficiente B. O professor só falou do A, né, que é virado para cima ou virado para baixo, falou do coeficiente C, né, que é onde ele bate no eixo Y, intercepta o eixo Y. O senhor não falou do coeficiente B. Vou falar agora.
toda vez que o B for positivo, o que vai acontecer? Ó? Preste atenção nesse detalhezinho. Tá vendo aqui a parábola? Ela veio, desceu. Quando ela cortou o eixo Y, ela cortou numa subida. Ó, esse detalhe é muito importante. Ó. A parábola veio daqui da esquerda para a direita, ela desce aqui. Quando ela bate no eixo Y, ela bate subindo. Se ela bate numa subida, o B é positivo. Vem cá comigo, ó. Ó, quem é o B aqui, ó? O 2, positivo. Tá, professor, mas e quando o B é negativo? Quando o B é negativo, vou colocar na tela para vocês, ó. Mas eu vou desenhar aqui também, ó. Quando o B é negativo, por exemplo, ela poderia fazer isso aqui, ó. Interceptar assim, deixa eu botar o vértice aqui, ó. Imagina que o vértice vem aqui e aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ela veio, bateu no Y aqui, ó, numa descida. Ó, deixa eu aproximar a tela bem para vocês aqui. Vamos supor que o vértice é isso aqui. Esboço meio feioso, mas só pra gente entender. Ó, tá vendo a parábola? Ela veio, desceu, bateu no Y numa descida. Se ela bateu o Y descendo, eu tenho certeza que o B é negativo. Tranquilo? E quando é que o B é zero? O B pode ser zero? Pode, o B pode ser zero. Isso vai acontecer quando... Peraí, deixa eu fazer aqui o desenho. Quando, né? Quando acontecer isso aqui, ó. Esse aqui é o vértice. Ele bate no Y quando? Exatamente no zero, bem no meio. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Então ele não bate nem numa subida nem numa descida, né? Ó, porque esse aqui é o vértice. Ela encosta no eixo Y exatamente no meio dele. Perfeito? Então, o coeficiente B é importantíssimo. Assim como A e como C, né? Só que o B tem um detalhezinho muito sutil. Bom, tem um outro detalhe também, vou colocar aqui na tela para vocês, que é o delta. O delta também tem mais um detalhezinho para ele, ok? Toda vez que o delta é positivo, a minha parábola vai cortar 2 vezes o eixo X. 2 vezes. Bom, tá na tela aqui o desenhozinho para vocês, acompanha aqui comigo. Quando o delta for negativo, a minha parábola nem encosta no eixo X. Ela fica flutuando, não encosta no eixo X em momento nenhum. E toda vez que o meu delta é igual a zero, ele encosta uma única vez no eixo X. Perfeito? Por isso que eu falei que o delta é importante. Então tá aí, gente. Todas as informações que você precisaria, né, para você matar qualquer questão de função quadrática, tá bom? Aqui o gráfico da função. Eu vou gravar uma aulazinha desenhando lá no papelzinho o gráfico da função para vocês verem como é que é, tá bom? Vou gravar uma aula também com exercício. Espera aí que eu vou gravar só com exercício de função quadrática. Beleza? Então essa é a aula que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se gostou, curte a aula, compartilha com algum amigo e até a próxima aula. Tchau, tchau.